Bem, amigos, no vídeo de hoje vamos fazer uma análise completa dela, a Petrobras, isso mesmo, uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira, que tem pago dividendos espetaculares nos últimos anos, que tem tido excelentes resultados, mas que no último pregão, teve uma queda de 10,65% nas suas cotações. Como o pessoal está dizendo por aí, maldosamente, né, caiu em L, né? Mas será que vale a pena investir na Petrobras? Com o panorama de hoje? Bom, é isso que nós vamos analisar nesse vídeo, e eu tenho certeza que depois de tudo que eu vou falar, você vai ter condições de tirar suas próprias conclusões. Eu vou te oferecer a minha conclusão, mas você vai poder tirar as suas. Bom, só para começar, veja só, né, que a empresa caiu 10% no último pregão, mas veja o histórico de longo prazo aqui da empresa. Quem investiu R$1.000 há 10 anos, hoje teria R$8.067. Desde lá do escândalo do Petroblão, em 2015, né, quando a empresa ficou extremamente endividada, dando prejuízo, a maior dívida corporativa do mundo, a empresa se reciclou, né? Ela mudou muito de lá para cá, tanto na sua gestão, na sua governança, como também na sua eficiência operacional. E isso se refletiu nos resultados e, naturalmente, as cotações seguiram os lucros, como sempre acontece. Então veja que no longo prazo a Petrobras tem sido um excelente investimento, né? São 830% nos últimos 10 anos. Isso é digno de aplausos para um investimento em bolsa de valores, né? Mas observe aqui que isso, como eu disse, aconteceu porque a empresa, ela foi acompanhando a relação entre lucros e cotações. Veja que a cotação aqui, de marrom, ela foi subindo, depois deu uma caída e depois subiu de novo, né? Ao passo aqui que o lucro aqui de verde, do mesmo jeito, deu uma subida, depois deu uma caída, depois subiu de novo. Agora veja, agora nós temos aqui de novo uma caída. Nós temos aqui uma caída. Veja que a linha da cotação cruzou para cima e a linha do lucro cruzou para baixo. Pode ser que o mercado enxergue uma assimetria aqui, né? E derrube essa cotação para que ela fique aqui um pouco mais perto dessa linha, tá? Então fica esse alerta aí. As cotações de uma empresa seguem o lucro. Porém, né, o lucro da Petrobras é variável, é cíclico, porque ela é uma empresa de commodity. Ela vende petróleo. Então, se o petróleo cair, é esperado que o lucro da empresa caia também, né? Então é preciso que o investidor fique atento a isso. Como também, se a gente tiver um boom de preços do petróleo, a tendência é que a Petrobras se beneficie disso, tá? Em que pese o governo, né, tenha uma linha ideológica que a administração da Petrobras tenha seguido contrária à paridade de preços internacional, né? É certo que isso na prática não é tão verdade enquanto é vendido no discurso, mas para você que é investidor é importante ficar alerta a isso, né? Veja aqui que as últimas notícias pesaram nessa queda. Veja, Petrobras, onda de corte nas recomendações para as ações após a decepção com dividendos. O mercado esperava que a empresa distribuísse todo o valor disponível para dividendos e a empresa segurou, né? Passou uma parte dos dividendos para uma reserva e isso pesou negativamente, né? O lucro da empresa caiu 33,8% no exercício. Os dividendos, como eu disse, uma parte deles ficaram retidos em uma reserva da empresa. Mas veja, o que é mais preocupante não é nem essa queda do lucro, porque, como eu disse, isso varia conforme o preço da commodity. E, de um modo geral, as petroleiras, pelo mundo todo, têm enfrentado esse cenário mais desafiador. O que tem prejudicado a Petrobras é justamente a interferência política, né? Veja, que o CEO da empresa, né, já defendeu ali cautela no pagamento de dividendos, né? Isso já tinha derrubado a cotação da empresa, né? Prates confirma a abstenção em decisão do governo de segurar dividendos, ele, né, segurou o voto dele ali, Houve uma interferência estatal, porque conselheiros indicados pelo governo foi que derrubaram a proposta de distribuir todos os dividendos, né? Posteriormente foi confirmado que essa foi uma decisão direta do presidente. Então, o mercado vê isso muito negativamente, né? Quando uma decisão política interfere na decisão que deveria ser de gestão. Quando uma decisão política interfere numa decisão e age contrariamente ao interesse dos acionistas. É certo que o governo tem ali aproximadamente 28%, 30% das ações da Petrobras, mas os outros 70% das ações, em tese, são do mercado, né? Então os acionistas se sentiram aí prejudicados. Bom, mas antes da gente continuar com a nossa análise, eu te pergunto, e essa enquete é muito importante. Você tem Petrobras na carteira? Ou está querendo incluí-la? Bom, então, eu coloquei aqui 4 opções. Responda aqui embaixo nos comentários para mim se você já tem Petrobras, se você não tem, aí você coloca letra B, se você está querendo aportar na empresa, ou se você tem, mas está a fim de passar para frente as suas ações. Me diz aqui nos comentários. É muito importante eu ter essa percepção sobre o seu perfil e é muito importante que a gente converse sobre essa situação também, para que a gente possa avaliar como a gente vai proceder em relação à nossa análise dessa empresa, tá? Bom, eu já te adianto que eu não tenho
Petrobras na minha carteira. Há muito tempo eu já coloquei ela como uma empresa vetada na minha planilha de radar. Então ela não aparece como uma opção de investimento para mim. Por quê? Porque é uma empresa ruim? Não, negativamente. Eu acho que é uma empresa muito boa, uma das melhores petrolíferas do mundo. O que me incomoda é a interferência política independente do governo. Tá? Eu não gosto de dormir preocupado se alguém vai falar alguma bobagem no governo e eu vou amanhecer amanhã com 10% de prejuízo no meu investimento. Então, essa volatilidade que acontece em decorrência da política é algo que não me faz bem pessoalmente. Eu não gosto de ter essa volatilidade adicional nos meus investimentos. Eu gosto de encostar a cabeça no travesseiro e dormir bem tranquilo, independente do que aconteça na política. Então, por isso, já há muito tempo, eu optei em retirar a Petrobras do meu radar. Não que eu seja contra as estatais. Eu tenho, por exemplo, o Banco do Brasil. Mas é porque a Petrobras ela sofre uma influência muito maior do panorama político. Por ela ser muito grande, ela tem um volume de negócios muito grande, então qualquer mudançazinha de expectativa pode causar uma variação muito grande nas suas cotações. E essas variações normalmente são negativas quando vêm do governo, independente de qual seja o governo. Né? Então vamos para a análise. Esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda, estou te dando aqui a minha opinião, então use o vídeo para fins educacionais porque eu posso estar errado. Tome suas próprias decisões, tá? Bom, vamos começar aqui pelo quesito renda passiva. Veja que no quesito renda passiva, não há o que se discutir. A Petrobras tem excelentes números, pelo menos olhando para o passado, os últimos 12 meses, considerando o que ela pagou e considerando a cotação atual. Veja que como a cotação caiu, né, esse percentual de dividendos aparece maior do que estava ontem, por exemplo. Né? Então nós temos aqui um patamar de 20% de dividendos pela cotação atual e pelos dividendos passados e um payout de 69%, dois números que são excelentes. André, isso vai se repetir? Aparentemente não. O mercado está precificando que tanto os dividendos como o payout serão menores do que esse aí, daí a queda que nós observamos. Né? Além disso, ó, perceba aqui, né, que o dividendo da empresa, ó, historicamente a empresa paga dividendos. Observe aqui, ó, nesse quadradinho, né, que ela de 2015 até 2018 não pagou, porque foi o momento em que a empresa estava em crise, experimentando ali as consequências do petrolão, né, do escândalo de corrupção que praticamente destruiu a empresa naquela época, mas depois a empresa se reergueu e aí ela retornou aos seus acionistas, né, o investimento com dividendos, né, chegou a pagar 68% de dividendos e aí depois voltou a um patamar um pouco menor, porém ainda muito bom. Né? Então hoje a gente ainda tem que enxergar a Petrobras como uma empresa de dividendos, né? Sabendo que ela é cíclica e sabendo que ela tem interferências políticas que podem desarranjar esse panorama, como já aconteceu no passado. Né? Bom, em relação ao payout, veja que ela tinha um payout aqui em torno de 30%, a 39%, então de 40%, né? E depois, ó, ela foi aumentando esse payout quando os resultados, né, foram alavancados. Mas veja que, novamente, já está se voltando aqui para uma média, tá? Bom, em relação à precificação, a gente vê que é uma empresa barata, tá? É uma empresa barata, porque veja só, a relação preço-lucro hoje é de 3,4 anos. O que significa isso? Que se você pagar os R$ 36 que a empresa está valendo hoje na cotação, pelo lucro que ela gera, em 3,4 anos, esse valor seria gerado em lucros dentro da empresa. Não é que você necessariamente vai receber isso, mas é o lucro que a empresa vai gerar. Né? Está muito boa essa precificação aqui, tá? Muito boa essa precificação aqui. Em relação ao patrimônio, né, nós temos aqui um pequeno ágio sobre o patrimônio. O valor que você paga hoje é de 1,2 vezes o patrimônio da empresa, que também está muito bom. Né? Isso aí é uma precificação barata. E em relação ao caixa que a empresa gera, menos ainda. Né? Em 2,2 anos, o caixa que a empresa gera já faz frente ao valor da cotação dela de hoje. Né? E pela receita, ó, os R$ 36 que a empresa vale, em menos de um ano, ela gera de receita. Então é uma empresa que tem muita receita e que gera muito caixa. Né? Por que ela está tão barata assim, André? Bom, porque o mercado precifica esse risco de a qualquer momento alguém do governo falar alguma bobagem e derrubar as cotações da empresa. Né? Isso está embutido na avaliação, está embutido no prêmio e no risco que o mercado avalia na empresa. Né? Mas veja, ó, que historicamente o PL da Petrobras era de 8, 9, 12, né? E aí depois ela, naturalmente, essa relação caiu, porque a empresa começou a dar prejuízo, mas quando voltou para 11, 9, né? Chegou a 52 em 2020, né? Mas veja que agora ela está ali em torno de 3, 1, 3, 3, né? Então, aparentemente, hoje o mercado enxerga a precificação da empresa diferente do que enxergou no passado. Então, a gente não tem assim uma base de comparação muito grande. Mas se a gente fosse olhar, ó, de 3,5 para uma média de 8, 9 que foi no passado, hoje ela está mais barata do que era antigamente, pela precificação, pela avaliação que o mercado faz. Né? O lucro por ação da companhia, ó, veja que ao longo dos anos, né, foi subindo. Né? Naturalmente, essa linha tinha que ser ascendente porque o prejuízo em 2014 e 2015 foi muito grande.
Porém, ó, o lucro em 2022 foi muito grande também, né? Agora que começou a cair o lucro por ação. Mas a gente vê que, historicamente, a empresa vem aumentando os seus lucros. Bom, veja esse gráfico aqui, ó. Nitidamente a gente observa, né, que o lucro líquido da companhia foi crescendo, ali especialmente, ó, 2018, 2019, 2020 teve a pandemia, prejudicou, mas 21 teve um grande lucro, 22 um lucro enorme, e aí a gente já vê uma queda nessa lucratividade da empresa, né, no último ano. Bom, do mesmo jeito em relação à receita, a receita caiu, né? E o EBIT, ou seja, a geração de caixa da empresa, também caiu. Então a gente tem aqui uma empresa que vem de um período longo de forte crescimento e, de repente, no último ano, ela meio ali que começou a ter seus resultados diminuídos, prejudicados, né? Bom, mas veja que, embora a receita e o lucro tenham diminuído, as despesas não diminuíram, né? Pelo contrário, ó, a despesa aumentou bastante no último exercício, né? Veja que era em torno ali de 40 bilhões e aumentou em torno de 70 bilhões, né? Para 70 bilhões ali, tá perto ali do gráfico ali entre 60 e 80, né? Bom, então veja que a gente tem aqui uma redução da eficiência operacional da empresa. Se ela diminuiu as receitas e os lucros, significa que ela teve menos volume. Então era de se esperar que ela tivesse contido as suas despesas. Porém, ela aumentou as despesas. E isso, para mim, é preocupante. Eu não gosto de ver isso em uma empresa, ela reduzindo receitas e aumentando despesas, né? Não preciso explicar muito que isso aqui é uma perda de produtividade. Bom, em relação à rentabilidade, a empresa continua muito bem, obrigado, tá? A lucratividade caiu? Caiu. A produtividade caiu? Caiu, mas veja que ainda assim os números ainda são muito bons, né? 51% de lucro bruto, quer dizer, a cada R$ 100 que a Petrobras recebe, R$ 51 é lucro. Então é uma lucratividade muito boa, tá? O lucro operacional, né, aquele que vira caixa dentro da empresa, 38%, e o lucro líquido, aquele lucro que sobra depois de tudo, depois de pagar impostos, depois de tudo, né, depois de amortização, depreciação e tudo mais, ficou em 25%, que também ainda está muito bom, tá? Então veja, ó, o lucro bruto veio subindo fortemente ao longo dos anos e agora veio a primeira queda, né? Do mesmo jeito, ó, a margem bruta veio subindo ao longo dos anos, chegou a 52%, e veja que aqui a queda foi pequena, né? Só de 1%. Então, no lucro bruto, na margem bruta do produto que a empresa vende, não diminuiu praticamente. Quer dizer, a Petrobras, na prática, continua praticando a mesma política de preços, né? Embora o discurso da gestão seja de que não há uma paridade internacional, veja que entre o que a Petrobras compra e o que ela vende, praticamente não mudou. Não mudou a relação. A empresa não reduziu o valor do seu produto de venda, né? Praticamente aqui, só 1% é uma diferença praticamente inexistente, está estável, né? Porém, na margem líquida caiu, né, de 29% para 25%. Então temos aqui uma redução de 4% na produtividade em relação à margem líquida da companhia, né? O retorno sobre o capital do acionista caiu, né? Era ali, ó, aqui no gráfico está acima de 30, caiu para perto de 20, né, bilhões, né? O retorno sobre o investimento caiu também, né? Então a gente observa que foi um ano complicado realmente para a Petrobras. Em relação ao endividamento, como está a empresa? A dívida bruta da empresa é de 305 bilhões de reais, então é uma dívida ainda muito grande, porém a empresa tem patrimônio, né? 386 bilhões. E tem caixa, 67 bilhões. A Petrobras tem em caixa 67 bilhões de reais. Então a dívida líquida é de 238. Né? Quando a gente pega os 305 que deve, menos os 67 que tem, dá 238 bilhões. André, essa é uma dívida enorme, mas calma, veja que a empresa gera de caixa, de lucro operacional, 207 bilhões. Quer dizer que com o caixa que a empresa gera, em 1,15 anos, né, um ano e poucos meses, a empresa seria capaz de gerar caixa suficiente para pagar essa dívida. Então não é uma dívida que preocupa não, tá? É uma dívida controlada, tá? É uma dívida controlada. Veja que essa dívida já foi muito maior, né? Em 2015, a empresa, a Petrobras, se tornou a empresa mais endividada do mundo. E de lá para cá tem sido feito um trabalho para reduzir essa dívida, né? Veja que chegou ao menor patamar em 2022 e agora em 2023 a dívida voltou a crescer um pouquinho, mas nada, né, assim de astronômico, né? Aumentou um pouquinho a dívida, tá? Bom, a relação dívida líquida vezes geração de caixa, né? Aliás, dividida pela geração de caixa, igualmente vem diminuindo, né? E se manteve estável aqui de 2022 para 2023. A liquidez corrente é que está preocupando um pouco, né? Essa liquidez corrente aqui, o ideal é que ela fique acima de 1, né? Ela fique acima de 1, né? Mas como a companhia gera muito caixa e a dívida está controlada, ainda está, né, ali numa posição que não gera uma grande preocupação, tá? O resultado financeiro da companhia, né, melhorou, né? Veja, ó, que o custo da dívida diminuiu, né? Então isso aqui é importante, é interessante também. Então, pelo quesito endividamento, a empresa está tranquila, tá? Olhando aqui no crescimento, a empresa
veio crescendo nos últimos 5 anos a sua receita, né? Como ela reduziu os lucros esse ano, a gente perdeu aqui a noção do crescimento de lucros, né? Mas é uma empresa que vem crescendo o seu volume de produção e o seu volume de vendas nos últimos anos. Tá? Aqui o checklist que tem lá no site Investidor 10, bem bacana, a empresa gabaritando quase tudo, só não gabaritou o item aqui que diz que ela nunca deu prejuízo, porque nós sabemos que historicamente, em 2015, infelizmente, houve um prejuízo. Margem de segurança, tanto pelo critério de Bazin como pelo critério de Graham, veja que a empresa teria bastante margem de segurança. Né? Como o método Bazin utiliza os dividendos na sua avaliação e a empresa tem pago muitos dividendos, veja ó, que para o Bazin o preço justo seria de R$ 122. E para Graham, né, como a empresa está precificada, né, de uma maneira um pouco mais cautelosa, vamos dizer assim, e ele segue na sua fórmula o PL e o preço sobre o valor patrimonial, também teria margens. Né? O risco que a gente observa aqui é que essas duas fórmulas, elas seguem os resultados passados. E a preocupação que o mercado está tendo com a Petrobras é sobre os resultados futuros, porque os parâmetros que foram usados para gerar essa margem de segurança, eles aparentemente podem cair, já que o discurso do governo é o de pagar menos dividendos e fazer mais investimentos. Então, se o governo pretende fazer mais investimentos, se a empresa fará mais investimentos, a tendência é que ela lucre menos, né? Porque primeiro você investe para depois, ao longo dos anos, obter lucros. Então, o mercado, né, não está utilizando essa margem aqui como parâmetro, não. Bom, e diante dessa análise, agora eu faço a nossa segunda enquete. O que você acha da Petrobras, hein? Vale a pena investir nela? Ou o que você acha? É uma empresa cilada, né? Já deu o que tinha que dar, é perigosa? Ou então não, vale a pena, já vale bastante a pena. Ou então ela é boa, mas está cara. Bom, eu acho que, na verdade, não é nenhuma dessas situações. A empresa é boa, a empresa tem um grau de eficiência elevado, tem boas margens, é lucrativa, porém, o que pesa sobre ela é a interferência política, que gera volatilidade nas cotações da empresa e que podem conduzir a gestão da empresa para um rumo que não seja o melhor pela ótica do acionista, do investidor, já que a empresa possa, a qualquer momento, ser utilizada para uma política de governo e não para uma política voltada ao seu acionista. Né? Então, vejamos, conclusões que a gente pode tirar desse vídeo. É uma empresa grande demais para quebrar. Né? Se ela fosse uma empresa fácil de quebrar, ela já teria quebrado em 2015. Ela é uma detentora muito grande do mercado brasileiro. Né? Então, a maioria dos consumidores de combustíveis depende da Petrobras. Então, é uma empresa com um grau de perenidade forte. Né? Porém, ela é fortemente influenciável por decisões políticas. Né? É um risco elevado e constante de volatilidade nas cotações, como a gente viu aí no último pregão. Né? A gestão abandonou, entre aspas, a paridade com os preços internacionais. A gente viu que isso foi no discurso, né? Não na margem bruta do preço que é oferecido ao mercado. Né? E a gestão também apresenta um tom negativo para os investidores em relação ao dividendo, já que o discurso é de que a empresa tem que pagar menos dividendo. Né? Além disso, a empresa tem um endividamento controlado e ela apresenta boas margens e bons indicadores, pelo menos até hoje. Né? A gente não pode adivinhar o futuro, mas até hoje apresenta. Né? Além disso, é uma empresa que está reiteradamente barata, ou seja, ela não ficou barata agora, ela já vem barata há alguns anos, né? O que indica que talvez não exista uma assimetria necessariamente, mas que o mercado tem enxergado a necessidade de exigir um prêmio maior, já que o risco político é maior também na Petrobras. Tá? Então, eu não invisto em Petrobras pelos motivos que eu já falei no vídeo e por esse momento vou continuar sem investir. Mas eu considero que seja sim uma boa empresa. Tá? E você, me diz, o que você acha? Conta aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.